Olá pessoal, tudo bem? Sou o Matheus, tenho 27 anos, sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP. Eu vim falar um pouco aqui sobre a minha trajetória de estudante e também sobre minha trajetória profissional, para tentar ajudar vocês um pouco aí na escolha da carreira de vocês. Bom, começando um pouco sobre a escolha do que eu fui fazer na faculdade. É um momento difícil de incertezas, né? Que você, talvez, a primeira dica que eu falo é que você não vai resolver sua vida, né? Não vai estar escrito que isso vai ser para o resto da vida através da sua faculdade. Então, para mim, a primeira dica foi muito ouvir as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas que trabalham ou trabalhavam na área, e para a gente entender que às vezes o que a gente acha na prática é uma coisa diferente. Então, a primeira dica é converse com pessoas da área da qual você acha que você tem interesse. Segunda coisa, não se baseie somente em gostar ou não de uma matéria específica. Então, muita gente que gosta de matemática vai fazer engenharia. Então, não é só isso que vai ser sua profissão no futuro. Então, pense também no que você vai fazer, no que você quer fazer. E a minha escolha por engenharia foi muito mais no sentido de ter uma opção de trabalhar que não fosse só uma coisa específica. A engenharia te dá a possibilidade de trabalhar em diversas áreas. E isso também teve um pouco a ver comigo, porque eu não queria me limitar a alguma coisa específica. E hoje, isso eu vi na prática. Eu sou engenheiro civil de formação, mas eu não trabalho com a área de engenharia civil. Eu trabalho no setor bancário. Então, a engenharia me abriu portas para eu aprender diversas outras coisas que não fosse só engenharia. Então, esse é um ponto importante. Mas se você for especificar para uma área, como, por exemplo, áreas de biológicas, medicina e coisas que talvez você não vai ter tanta escolha no mercado de trabalho, converse com as pessoas, com os profissionais, para entender como é isso no dia a dia. Bom, e aí um pouco como foi a faculdade para mim. Engenharia por si só é uma faculdade muito difícil. Se você gosta de matemática, você tem que ter muita certeza que você quer engenharia, porque eu achava que eu gostava e eu percebi que a engenharia tem matemática e física aplicada e que são coisas difíceis que talvez, se você não goste muito, você vai se arrepender. Então, na faculdade pública, foi um desafio muito grande, porque o método de ensino, pelo menos na minha faculdade, foi um pouco desafiador no sentido de você tem que ir muito atrás do que você quer aprender. O professor, ele vai explicar a matéria um pouco, mas o que ele vai te desafiar é você estudar muito mais por conta própria na faculdade pública. Então, isso é um desafio grande que eu senti. Mas também você amadurece muito. Então, você vai estar acostumado com uma escola onde o professor vai explicar tudo isso quadrado, e na faculdade pública você vai ser desafiado. Então, isso é muito legal, isso vai amadurecer. Mas esteja pronto a sofrer um pouco, porque é difícil. Não é só difícil entrar numa faculdade pública, mas também, principalmente em faculdades de exatas, o desafio também é se formar. Então, foi um desafio muito grande, e então estejam prontos para isso. Mas também não acho que vocês têm que se limitar só a faculdades públicas. Claro que tem o benefício de não pagar uma mensalidade e um currículo muito bom, mas, acima de tudo, hoje no mercado de trabalho a gente valoriza muito o que você sabe, não só a sua formação. Então, mesmo que você não tiver
conseguindo entrar numa faculdade pública, não se limite a isso. Se você tiver condição, faça uma faculdade particular, mas estude e tente aprender ao máximo, não só as coisas da faculdade, mas outras matérias, outras metodologias, para você usar isso no mercado de trabalho. E aí, agora falando um pouco sobre o mercado de trabalho, eu sempre trabalhei no setor bancário e o setor bancário valoriza muito o engenheiro, porque na faculdade de engenharia você aprende a pensar de forma analítica. Você não só aprende a usar a matemática, mas a aplicar isso no seu dia a dia. Então, para mim, a engenharia foi um grande benefício, abriu muitas portas, porque eu aprendi a estudar, eu aprendi a analisar os problemas, e não só coisas de números, mas os problemas nos gerais, processos e projetos, e isso me ajudou bastante. Hoje eu trabalho com a parte de experiência do cliente e experiência do usuário. Então, isso me ajudou a olhar não só a parte analítica, a parte dos dados, mas a parte humana também. Então, a engenharia faz você aprender a pensar. Isso é muito legal. Agora, um pouco também sobre o momento que a gente está vivendo na crise da pandemia, né? O setor bancário foi pouco afetado, todos foram afetados com certeza, mas o setor bancário foi pouco afetado, e mais um desafio de como continuar trabalhando de casa, né? Então, todo mundo praticamente está trabalhando de home office, e isso foi legal porque acelerou o processo de oportunidade de trabalhar de qualquer lugar, não necessariamente no escritório, fez o banco pensar como atender o cliente da melhor maneira possível, mesmo não estando numa agência. Então, apesar das dificuldades, dos problemas, a pandemia fez com que o banco se reinventasse. Então, isso foi muito legal. E aí, eu deixo a dica para vocês, não ficarem presos e preocupados com coisas específicas de um setor. Se você quer fazer engenharia civil, não fique preocupado em trabalhar só com engenharia civil. Se você quer trabalhar com design, ou você quer trabalhar com qualquer outra área, hoje os mercados eles se integram muito. Então, a gente percebe um mercado que talvez antes não era valorizado como design, hoje, para as novas empresas, os novos bancos, por exemplo, utilizam muito isso. Então, minha dica é: procure uma profissão que você goste do dia a dia. Claro que você vai precisar saber, não adianta nada se você não gostar nada de matemática e quiser fazer engenharia, não recomendo. Mas procure uma coisa que você gosta de fazer no dia a dia, então procure saber como é o dia a dia dessa profissão, mas também não se limite, não especifique muito a sua ideia de eu tenho que trabalhar nessa área, eu tenho que fazer exatamente isso, porque hoje muitas profissões podem ser usadas em diversos locais, e eu percebi isso também trabalhando em outros setores e trabalhando com pessoas de diversas formações. Procure buscar o melhor da sua formação. Então, essa é a minha dica e espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.